Fala com a gente. Solta a sua voz e diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve a tua voz. Diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve a tua voz. Diga glória a Deus. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, diz assim: olha, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizará com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Quando esses sinais sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus, Ele é contigo. Tu, porém, descerá diante de mim em Gilgal, e eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo, e declare o que há de fazer. Diga glória a Deus. Olha para mim, por favor. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos começando hoje uma série falando sobre transformação. Sobre o quê? Transformação. Repete essa palavra: transformação. Porque se você for olhar, quando você pega a Bíblia e você olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, você vai ver que Deus sempre trabalhou com transformação. Deus, Ele nunca trabalhou com melhora, porque tudo que melhora, piora. Tudo que melhora, piora. Só que a linguagem de Deus é transformação. É pegar uma mulher, à vista de todos, uma mulher adúltera, e transformar essa mulher em pregadora da palavra. A Bíblia diz assim, ó: Ele ergue do pó o que não vale nada e assenta ao lado dos príncipes. Ele ergue do pó desvalido, do lixo, montura é lixo, o necessitado, e Ele coloca ele ao lado dos príncipes. Por isso que Deus fala de conversão. O que é conversão? Conversão é mudança total de rota. Por isso que a Bíblia fala, tem um versículo que fala assim, olha, queres seguir a vida velha? Você vai cair na mesma cilada de morte que os antigos caíram. Deus trabalha com conversão. Deus trabalha com coisas novas. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Deus trabalha com renovo. Deus trabalha com fortalecimento. Deus trabalha com coisas boas. A salvação, a palavra de Deus, são boas novas de salvação. Agora, quando Deus está chamando Saul, como nós vamos falar sobre transformação, e o nosso tema é transformação da água para o vinho. Já faz uma arte aí, Felipe. Série transformação. Já faz uma arte para mim, para colocar aqui no culto ainda hoje. Série transformação. Escuta o que eu vou te dizer. Tem muitas transformações que Deus, Ele quer fazer na nossa vida. Só que antes de Deus fazer uma transformação na nossa vida, nas nossas coisas, Ele faz em nós. O processo de transformação que Deus faz, ele sempre começa no homem. Deus, Ele nunca vai transformar nada por fora, se não ter transformado antes por dentro. E você sabe o que é transformação? Levanta o rosto, olha para mim, não mexe no celular, não desconecta comigo não. Deus, Ele trabalha com propósitos. Com quê? Propósitos.
Você sabe quem para, quem desiste na vida, são pessoas que não têm propósito. Propósito, fala assim, propósito. Propósito Deus investe, necessidades Deus supre. Propósitos Deus investe. Quando você tem um propósito, Deus investe no seu propósito. Necessidades Deus supre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Necessidade suprida. Agora, quando existe um propósito no coração, Deus investe no propósito. É por isso que aquilo que você quer, você tem que colocar diante de Deus. Aquilo que Deus colocou dentro de você, são propósitos. Quando Deus criou Adão, a primeira coisa que Deus fez foi soprar em Adão. Tira essa escada daqui, Felipe, essa escada suja aqui, filho. Vamos usar a escada nova. Olha para cá. Quando Deus criou Adão, olha para mim, por favor. A Bíblia diz que Deus soprou em Adão, o fôlego de Deus foi soprado dentro de Adão. Primeira coisa, depois que Deus soprou o fôlego dentro dele, em seguida, Deus ele mandou Adão descansar. Foi no 6º dia. Ele criou, descansou, deu propósito. Fala assim, criação, descanso e propósito. Escuta o que eu vou te dizer. Muita gente fala assim, eu tenho que descansar porque eu estou cansado. Mas a Bíblia ensina que você tem que descansar em Deus para você produzir. Pastor, não entendi. Vou dar um exemplo para você. Se você sai daqui para você fazer uma viagem. Está aqui o pastor Gil foi caminhoneiro há muito tempo, carreteiro lá, no trecho. O senhor sai daqui para o senhor ir lá para o Nordeste. A melhor viagem que o senhor vai fazer é quando o senhor está descansado. Você sabe por quê? Porque o propósito é estar descansado para produzir. E não produzir, eu parei porque eu estou cansado. Não é, parece a mesma coisa, mas não é. Aí que está a diferença de quem trabalha para viver e de quem vive para trabalhar. É diferente. Quem vive para trabalhar é a pessoa que não tem tempo para se pagar, para resolver suas coisas, ela não tem tempo para ela, o serviço adoece ela, o serviço acaba com ela e não produz aquilo que ela quer. Isso aí é trabalhar para viver. Agora, isso é viver para trabalhar. Agora, trabalhar para viver é quando você começa a ter os resultados que você precisa, você começa a caminhar, e você vai vendo, e o seu trabalho proporciona para você descansos e paz. Agora, que descanso é esse que eu estou falando para você? Aí você entende quando Jesus fala, quando a Bíblia fala, para você descansar nele. Descansar no Senhor. Fala assim, descansar no Senhor. Os seus amados Ele dá enquanto, algumas Bíblias falam enquanto dormem, outras Bíblias falam enquanto descansam. Esse descansar em Deus, você sabe o que é? É você ter tempo para buscar a Deus, é você ter tempo para estar no seu quarto de oração, é você ter tempo para você buscar a Deus, para você estar na igreja, para você ter a sua comunhão, o seu tempo com Deus, seu primeiro. Isso é descansar em Deus. Isso é descansar no Senhor. Aí quando eu começo a descansar em Deus, eu começo a ter tempo para Deus, eu começo a descansar nele, aí eu vou executar o trabalho. Aí o trabalho que você executa, você vai ter resultados do seu trabalho. Você sabe por quê? Pergunta assim, por quê? Porque você não está trabalhando por necessidade. Você está trabalhando por propósito. Quem está entendendo, levanta a mão. Agora, quando você trabalha por necessidade, você vai vivendo em necessidade. Agora, quando existe um propósito no seu coração, você não vai viver em necessidades. Você vai viver com o suprimento de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque você está trabalhando em cima daquilo que Deus está falando com você. Quem está entendendo, levanta a mão. E o propósito Deus deu para Adão. Deus falou assim, Adão,
Você vai dar nome aos animais. Você vai cultivar o jardim. Existem várias árvores. Você pode comer. Você vai comer de todas as árvores. Só que dessa árvore aqui, você não vai comer. Organização, propósito, Deus foi dando. A tentação veio. Veio ou não veio? Veio, porque quando você está no propósito, a tentação vem. Deus soprou o propósito dentro de José. Olha só. Deus falou para José: José, você vai ser governador. Você sabe por que José não parou? Porque ele conhecia o propósito, Genésio. Ele conhecia o propósito. Ele sabia. Foi para a prisão. Foi ou não foi? Passou dificuldade? Teve dificuldade. Porque dificuldade tem. Quem te disse que não vai ter dificuldade? Quem te disse que não vai ter aflição? A aflição não quer dizer a reprovação de Deus. A aflição te faz crescer. A aflição te faz te conhecer. A aflição faz você conhecer sua família, sua casa, seus amigos, seus colegas. A aflição mostra isso. Aflição. Jesus disse: no mundo, mas fica animado. O que você não pode perder, sabe o que é? O ânimo, a alegria. E estar conectado com Deus. Deus te chamou. Estar conectado com Deus para focalizar naquilo que Ele tem para você, no propósito. Você sabe o que nós percebemos hoje? Quantos são aqueles que abortam o propósito na hora da dificuldade? Quem me entende? Entenda, Deus chamou Davi. Estou dando exemplo para você. Samuel derramou, pastor Gilson, o óleo em cima de Davi e falou assim: você vai reinar. Profetizou sobre ele, diz: você vai reinar em Israel. Davi saiu dali e começou uma voz que gritava dele todos os dias: eu vou reinar em Israel, eu vou reinar em Israel. Veio o urso, ele disse: não, eu vou matar esse urso que eu vou reinar. Veio o leão, veio o gigante, veio a humilhação dos irmãos, mas Davi tinha uma voz que gritava dentro dele: e você vai reinar em Israel. E eu quero perguntar para você: qual a voz que grita dentro de você todos os dias? Será que a voz que grita dentro de você é a voz do medo, é a voz da dívida, é a voz do problema, é uma voz de uma doença que fica te dizendo: você vai morrer? Será que é uma voz que grita: você vai passar necessidade, você não vai sair dessa situação que você está? Porque se esta é a voz que grita dentro de você, não é a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela grita dentro de você, te dando propósito. Aí quando vem a luta, quando vem a dificuldade, você começa a baixar a cabeça. Então, se você é uma pessoa que só vive de supridora de necessidade, você vai ficar com a cabeça baixada. Você vai culpar todo mundo. Você vai pôr a culpa no Lula. Você vai pôr a culpa no Bolsonaro. Você vai pôr a culpa em todo mundo. Agora, quando existe uma voz dentro de você, aí essa voz grita: é aí que nós rompemos. Quando Deus, escuta o que eu vou te dizer. Quando Deus chamou Saul, que eu li para você agora, Deus falou para ele assim: ó, o Espírito do Senhor, no versículo 6, ele se apossará de ti, profetizará com eles, e você vai ser um novo homem. Ele vai se apossar de você, e você vai ser mudado em outro homem. Sabe por quê? Eu não tenho projeto com esse homem velho, eu tenho projeto com um homem novo.
Agora o grande problema é quando eu venho para a igreja, é quando eu me agrego à casa de Deus, é quando eu faço parte de um corpo, é quando eu sou um obreiro, mas não houve essa mudança. Não sou nova criatura. Os pensamentos são os mesmos. Os sentimentos são os mesmos. O discurso é o mesmo. Do velho homem. Quem me entende? E você sabe onde é que o velho homem se revela? E o novo homem se revela? Quando ninguém te vê. É por isso que Deus quer você no quarto de oração. Você é conhecido quando ninguém está te vendo. Quem me entende, levanta a mão, Senhor. Encontrei com a senhora uma certa feita, no centro, foi lá em São Paulo. Aí ela me viu. Aí ela pegou o cigarro e virou para mim. Aí enfiou o cigarro aceso dentro do bolso. Falei, meu Deus, que loucura, tem que pegar fogo, né? Mas preocupada comigo. O pastor vai ver eu fumando aqui, ó, e na frente do pastor eu sou... A minha moral é alta. Mas agora sabe o que acontece? Mas o que Deus está vendo todo dia? O que Deus está vendo? Agora não estou preocupado com isso não, porque isso é um fator libertação. Se libertou, acabou. Quem está entendendo, levanta a mão. É só matar aquela vontade. Acabou. Agora, o pior de tudo é a voz que está gritando dentro, dizendo assim, fuma. Uma voz que está gritando, dizendo o quê? Fuma. Fuma. Você não consegue viver sem cigarro. Você não consegue viver sem o álcool. Você não consegue viver sem isso. É a voz que grita. Quem está compreendendo? Se torna pior ainda quando você se agrega a pessoas que vozes gritam dentro dela, elas ficam falando para você. Por isso que Deus manda sair da roda do escarnecedor. Porque ali na roda do escarnecedor são vozes malignas que vão gritando. A Bíblia diz em Coríntios o seguinte: no mundo há muitos tipos de vozes e todas elas têm um sentido. A voz que você ouve vai dar sentido para a sua vida. Você pode ouvir coisas que vão te levar para a lama, ou você pode ouvir coisas que vão te levar para o céu. Por isso que Deus, levanta o rosto, olha para mim por favor. Deus falou assim para Saul: Saul, eu não tenho compromisso com esse homem velho. Antes de eu te colocar como rei de Israel, o Espírito Santo, eu vou mandar o Espírito de Deus sobre a sua vida, e eu quero mudar você no novo homem. Eu tenho projeto do novo homem. Igreja, olha para mim, olha para cá. Você tem que mudar tanto, a ponto de você se tornar irreconhecível. Você sabe qual que é a minha oração? Olha para mim. A minha oração é essa: Senhor, nos ajuda a mudar tanto, começando por mim, e que eu quero me estender isso a você, a ponto de você se tornar irreconhecível pelas pessoas que te conhecem. É seu vizinho dizer assim: fulano é crente mesmo. É a filha que está perto todo dia dizer assim: mãe, a senhora está mudada. Quem está me entendendo? É a esposa olhar para o marido e dizer assim: amor, você está mudado. Você mudou. Agora, enquanto essa mudança não acontece, escuta o que eu vou dizer para você. Fala assim: Deus deu propósito. Deu.
Deus falou assim, ó, você vai reinar. Você vai ser rei. Quando Deus falou com Davi, demorou quantos anos? Eu já falei aqui na igreja. Você esqueceu? Começou com 16, quando ele foi ungido. Sabe quando é que ele assumiu o reino, dona Lili? 30 anos. Fala processo. Hã? Davi naqueles 14 anos, sabe o que ele ia ter que fazer? Entendeu que era ser rei. Postura de rei. Cabeça de rei. E quando eu tenho postura de rei e cabeça de rei, você sabe qual que era a virtude de Davi? Davi tinha um coração de pastor, mas a cabeça dele era a cabeça de rei, porque ele amava as pessoas, mas reinava com justiça. Fala assim, cabeça de rei. Você quer que é cabeça de rei? É cabeça mudada. Olha para mim, igreja. Deus pegou aquele menino frustrado, sem mãe, criado sem mãe. Você sabe que filho criado sem mãe e sem pai, ele não respeita. Ele chega perto de uma pessoa, um exemplo, eu converso com o Sr. Charles, eu chamo o Sr. Charles de Sr. Charles. Eu respeito ele. Eu chamo o pastor Gilson de pastor Gilson. Eu nunca cheguei perto do pastor Gilson e falei, Senhor Gilson. Eu já falei, senhor pastor Gilson. Não, sabe por quê? Porque eu tenho um princípio desde pequeno, que minha mãe fala assim, ó, você tem que respeitar as pessoas. Quando a polícia me para na rua, igual parou esses dias que a gente estava indo lá para casa da dona fazer a célula, estava no carro eu, a Ana, né? Sabe o que eu fiz? Desliguei o carro, acendi a luz, peguei o documento, desci do carro, fiquei de pé, falei, pois não, senhor. Era um menino de 28 anos, mas revestido de autoridade. Quem está me entendendo? Levanta a mão. Revestido de quê? De autoridade. E fiquei perto dele, esperando para ver o que ele precisava. Sabe por quê? Meu pai ensinou isso. Meu pai não, minha mãe ensinou isso. Referência de pai eu não tenho. Tem com Deus. Agora olha para cá. Deus pegou Davi e criou Davi. Deu referência. Deus ensinou Davi. Foi mudando Davi. Foi mudando. Olha para mim que eu já estou terminando. Quando Deus viu que ele já estava pronto, o Espírito do Senhor já estava sobre ele, porque a Bíblia diz em Samuel 16, que quando Davi foi ungido, a Bíblia fala assim, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Você sabe para que é o Espírito Santo? É por isso que Deus falou assim para os discípulos. Deus falou assim, que arte linda, hein, Felipe? Parabéns. Ficou linda. Série, da água para o vinho. É isso mesmo. A transformação tem que ser o quê? Tem que ser. Tem que ser da água para o vinho. Aí você sabe o que Deus falou para ele? Olha para cá. O último versículo que eu li, Pedro, põe para mim aí, por favor, o 8. Olha só, no versículo 8. Você vai descer diante de mim em Gilgal, e eis que eu descerei a ti. Fala encontro com Deus. Fala mais alto. Compromisso com Deus, sem encontro. Você vai descer até a mim, e eu descerei a ti. E no final desse versículo, ele fala assim, ó. Esperará até que eu venha até contigo e te declare o que você vai. Sabe o que Deus quer de você? Olha para cá. Deus quer que você pergunte para Ele assim, Senhor, o que eu tenho que fazer? Quem está me entendendo? Levanta a mão. Posso falar? Você sabe as horas que você quebra a cara? É quando você não pergunta para quem? Porque quando eu não pergunto para Deus, eu começo a me mover
por necessidade e não por propósito. O que eu tenho que fazer, Senhor? Me pedir em casamento, o que eu tenho que fazer? Estou querendo sair dessa empresa, o que eu tenho que? Quer namorar comigo, o que eu tenho que? O que eu tenho que fazer, Senhor? Todo dia. E fazer quando Deus responder. Fazer quando Deus falou assim, você vai esperar. Eu vou vir até ti. E você vai esperar eu ter contigo para me declarar. Eu quero falar com você o que você vai. Porque quando eu começo a agir nas direções de Deus, as lutas, as mesmas lutas que iriam se levantar, pastor Gilson, que eu sem a direção de Deus, as lutas são as mesmas. Você vai ser perseguido, vai ter pressão, vai ter luta, nada é fácil. Fala assim, nada é fácil. É fácil? Nada é fácil nessa vida. Só que quando eu estou na direção de Deus, Deus está do meu lado. Então eu começo a vencer as dificuldades. E eu chego lá e dá tudo certo. Aí eu vou chegar igual José. Eu vou dizer assim, houve cadeia, houve perseguição. Disseram coisas que eu não fiz. Houve necessidades. Mas houve também o momento da honra e da vitória. Aí quando José chegou, os irmãos falaram, José, perdoa José, o que nós fizemos. Deixa eu te falar uma coisa. José falou, Deus nunca perdeu a direção. O que vocês fizeram só serviu para o meu crescimento. Porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e que anda debaixo de um propósito, diz a palavra de Deus. Então eu tenho que amar a Deus, mas eu tenho que andar debaixo de um propósito. A transformação ela só acontece quando há propósito. E você sabe o que chama a minha atenção? Você sabe o que me chama a minha atenção nessa palavra? Veja bem. Veja bem. Versículo 8. Tu descerás a mim, fala encontro com Deus. Eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Aqui está escrito pacíficas, porque tem outra versão que fala de comunhão, mas deixa para lá. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declaro o que há de fazer. Fala assim, 7 dias. Fala 7 dias. 7 dias. Agora eu finalizo. Versículo 9. Sucedeu que virando-se ele para despedir de Samuel, Deus mudou o coração. E todos esses sinais se deram aquele mesmo dia. O que Deus fez? Primeiro Deus declarou que era 7 dias. Só que quando ele pegou na mão de Samuel, o que aconteceu dentro dele? Fala, igreja. O que aconteceu no coração dele? Deus fez o que, Ana? Mudou o coração, Ana. Isso quer dizer que às vezes a mudança que a gente quer por fora depende da mudança do nosso coração. Quem está entendendo? Levanta a mão assim. Às vezes Deus, Ele quer mudar, Soari, uma coisa primeiro dentro da gente, para mudar por fora. Tem coisas que Deus ele vai nos entregar, mas quando existe uma mudança aqui dentro. Posso finalizar? Posso ou não posso? Aí se Deus tem que mudar o coração, por que a Bíblia fala assim, olha, quebrarei o coração de pedra e vou te dar um coração e colocarei sobre você o meu espírito. Tem coisas que acontecem, sabe para quê? Para Deus quebrar o coração de pedra. Deus falou, não vou entregar, coração de pedra, coração de pedra, coração de pedra. Aí tem dia que a pessoa fala assim, meu coração está quebrado. De repente o coração quebrado é para ter um coração novo.
e derramar o Espírito. Porque quando o coração é coração de pedra, o Espírito não vem. Quando Deus mudou o coração dele, que Deus viu alguma coisa dentro dele, porque Deus olha onde? Dentro, fala dentro. Deus olha aqui. Lembra a Natália de Davi? Quando foi escolher o irmão dele, Deus falou: Samuel, esse daí não. Eu quero Davi. Porque Davi é segundo o meu. Você, Samuel, está olhando por fora. Eu estou olhando o que está dentro. Agora olha para cá. E eu me pergunto, como está seu coração, Wanderson? Eu queria que você se perguntasse, como é que está seu coração? Porque de repente você coloca a culpa no diabo de uma coisa que não é o diabo. Você está esperando uma resposta do céu, e o céu está esperando uma resposta sua. Você está esperando o céu te dizer, vai. Mas Deus está esperando uma resposta daquilo que Ele tem gritado dentro de você todos os dias. Você está esperando uma resposta do céu, e o céu está esperando uma resposta sua. Você está esperando uma mudança por fora, Deus está esperando uma mudança por dentro, e o tempo está passando, aí você está dizendo, Pai, está demorando, e o Pai está dizendo para os anjos, está demorando ele tomar o posicionamento que ele tinha que ter tomado. Olha para cá. Quais têm sido as suas respostas que você tem dado para a palavra de Deus, para o céu? Quais são as respostas? Como que você tem respondido? Como que você tem respondido na prova do propósito? Na luta, no dia a dia, no que Deus tem gritado dentro de você? O que está gritando dentro de você? Olha para mim. Porque se o que está gritando dentro de você, porque dentro de nós pode gritar 3 vozes. A primeira que grita, a carne. A carne grita. Quando uma pessoa está em fase de libertação, o diabo grita, ela escuta a voz. Agora, quando você está descansando em Deus, você está no quarto de oração, e que o Espírito do Senhor vem sobre você, Deus, ele começa a gritar. E se Deus não está gritando dentro de você, você tem que se humilhar na presença de Deus, até você ouvir a voz dele dentro de você. De repente Deus está gritando dentro de você, eu te quero. De repente, às vezes você se pega apreensiva, sabe por quê? Porque Deus está gritando para você assim, para onde você está indo? O que você está fazendo da sua vida? Estando em lugares que você não deveria andar, com pessoas que você não deveria estar, conversando coisas que você não deveria conversar, fazendo coisas que você não deveria fazer. Aí a voz grita, até quando você vai ficar rodando em círculo, sendo que eu já te falei o propósito, eu tenho falado com você todos os dias. Deus falou, Saul, você vai esperar 7 dias. Fala assim, um ciclo. 7 dias pode ser 7 anos. É um tempo. Quando a Bíblia fala 7, fala assim, é um ciclo fechado. Quem está entendendo? Isso pode ser 10 anos. É um ciclo. 7, a Bíblia fala 7. Já viu que a Bíblia fala muito 7? Fala assim, 7 é um ciclo. Quando Deus falou 7, Deus estava falando assim, ó, até você estar preparado, até o ciclo se fechar, você vai esperar. Só que quando Samuel falou para ele, pastor Gilson, que ele pegou na mão, pega aqui na minha mão, pastor Gilson, que Samuel falou para ele assim, ó, vai dar tudo certo, Saul. Quem está compreendendo? Pegou e falou assim, vai dar tudo certo, Saul. Na hora Deus bradou, é agora. Era 7 dias.
mas eu já vi dentro dele, já mudou, ele já mudou. Se ele já mudou, eu já faço a obra hoje. Tem coisas que você está esperando há muito tempo, mas se Deus consegue mudar você hoje, você já sai daqui com essa porta aberta. Eu estou pregando para quem está sendo mudado hoje, quem Deus está mudando você. Dá um glória a Deus então aí, se você crê que Deus está mudando alguma coisa dentro de você hoje. Repete essa frase. Se possível, você escreve ela: nada muda se eu não mudar. Fala de novo. Quem está entendendo, levanta a mão, senhor. Eu vou te falar uma coisa. Eu estou pensando seriamente em parar de dar projeto de vida na igreja para mudança. E falar para Deus assim: Senhor, nós estamos mudados. Nós estamos mudados. Quem me entende? Eu estou pronto, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Eu já sei o propósito, eu estou caminhando rumo ao propósito. Posso finalizar? Lê essa frase aqui em voz alta. Naquele mesmo dia. Fala mais alto. Fala mais alto. Fala mais alto. Aumenta mais um ponto no volume. Levanta a mão direita. Eu quero te dizer que esse dia que Deus escolheu para você é hoje, para acontecer essa mudança. Dá um glória a Deus se você está recebendo isso aí hoje. E diga: esse dia é hoje, esse dia, o dia é hoje. Eu quero fazer uma oração junto com você agora. Eu vou orar com você. Vou orar agora. Você não vai viver mais debaixo de necessidade. Deus vai investir em você. Você crê nisso? Quem crê que Deus vai investir em você? Deus vai investir em você. Encurva a sua cabeça. Deus vai investir em você. Deus vai investir em você.